Tá só uma tela preta. Puts. Eu vou tentar entrar, então, pelo outro celular, pra gente ficar os três aqui, eu e você. Eu acho que é uma questão de problema para a imagem. Só um minutinho. Tudo bem, continuo aqui. Gente, nossa, eu tô tão bonita nessa imagem de hoje que eu até vou ter que tirar um print aqui, porque, nossa. Por favor, parabéns demais. Ai, gente. Mas 2025 a gente fica mais bonita. Vai, gente, multiplica. Assim, eu tô vendo a nossa live no outro celular, no segundo, né, pelo meu perfil do Instagram, e lá tá com leve delay, mas eu tô conseguindo me ver. A gente só tá aparecendo um pouco depois pro pessoal. Vou mandar uma solicitação aqui para ver se eu apareço também. Ah, então se tá aparecendo pro pessoal com as imagens certinhas, então tudo bem, a gente pode seguir. Tá bem. O pessoal pode comentar, então, se alguém tiver disponível para avisar a gente, caso tenha aparecendo, Peraí. Amor, e a gente pode dar início. abre a live do seu celular só pra ver se a imagem tá aparecendo nós dois. Tá, é só olhar o Instagram, tá online. Peraí que meu marido, vulgo assessor, vai dar uma olhadinha se tá certinho aqui também. Tá bem. Pois é. Tô aprendendo ainda a mexer com live até agora, sabia? Ah, e aqui disseram que tá aparecendo nós dois. Ah, acho que é isso. Então vamos lá, vamos seguir assim. Deixa eu ver como é que fica. Acho que tá bom assim. Então, eu estava muito curioso para saber se você tinha também dado uma checada no filme, né? A gente estava falando a respeito de tanta coisa que tem muito que deriva do comentário em relação ao próprio filme, que acho que tem muito a ver com o que a gente tem passado muito aqui no estado também, né? A gente falou muito sobre algumas questões por alto, assim, eu acho que são muito importantes serem levantadas e, inclusive, de serem reforçadas durante essa discussão. Bom, eu queria dar início me apresentando, sou Igor Cardoso, estou aqui hoje com a nossa ilustríssima debatedora. Hoje será discutido o filme Para Onde Vão as Feiticeiras, que é o filme da Eliane Café, um dos 5 filmes que temos na curadoria da MPC Filmes, e a gente está terminando agora essa fase, a modalidade de live, principalmente tentando alcançar essas pessoas que estão fora do circuito de debate possível presencial, né? A gente chega em universidades, chega em escolas, em ONGs, em coletivos, porém a gente pensa principalmente sobre as pessoas que não são alcançadas por esses debates, por essas falas importantíssimas de pessoas muito bacanas que puderam colaborar com a gente nesse meio tempo. Portanto, queria muito agradecer você pela presença, ter topado de novo, seu tempo. Esse final de ano é uma extrema correria. Eu faço parte do Cineclube Cine Pupunha. O Cineclube Cine Pupunha está sediando aqui no estado a Mostra Cinema em Movimento, circuito universitário, que busca justamente levar essas discussões para temáticas com foco nos direitos humanos, dentro e fora desses espaços de educação, e focando nas possibilidades do que é possível pensar, do que é possível construir enquanto diálogo a partir das experiências com esses filmes. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o pessoal e comentasse um pouco sobre como que você chegou no filme, como você conheceu o projeto. Tá. Oi, gente. Agora já é boa noite, né? Já estamos aqui no horário da boa noite. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou o Tata Lopes. Acho que a primeira identificação para eu me identificar no mundo é eu sou travesti. Então, a partir do momento que eu determino sou travesti, eu já me apresento 50% de tudo que eu sou. Porque ser travesti faz parte da totalidade de quem eu sou. E aqui também tem o meu gatinho novo. Oi! Que sempre acompanha as coisas. Então, vamos falar sobre o filme, né? Esse filme, ele nasce inicialmente da amizade com Lili, com Eliane Café, maravilhosa. Na época, eu fazia parte do movimento de moradia do centro de São Paulo.
aqui no centro de São Paulo, que é algo que acontece, uma cena bem forte aqui, a FLM, como outros movimentos. E na época nós tínhamos um grupo de pessoas LGBTs que há anos atrás não era muito comum. Ai, temos outra criança aqui, ó. Os convidados. Não era muito. Sim, eu sou a louca dos gatos, gente. Há anos atrás não era muito comum termos pessoas LGBTs no meio dos grupos de base do movimento de moradia. Geralmente eles priorizavam famílias tradicionais, cisgêneras, padrões, porque era o que é visto por uma sociedade como algo correto, que necessite de amparo. E nós fomos um grupo experimental, nós éramos em acho que 20 pessoas no início, de uma célula dentro desse movimento. E é bem bizarro, porque na época ninguém entendia direito por que existia aquele grupo de... E o nosso grupo era formado por várias travestis, por lésbicas, várias bichas babadeiras. E aí Lili frequentava lá porque Lili já participava do movimento, porque ela gravou o filme Hotel Cambridge. Inclusive, para quem não conhece o filme, procurem também o filme Hotel Cambridge da Eliane Café, que é muito bom também. E aí ela começou a acompanhar a formação dessa ocupação que nós estávamos fazendo. E ela começou a conversar muito com a gente, porque ela também ficou maravilhada, porque assim, a gente tinha que fazer limpeza do prédio, remover entulho, deixar o prédio habitável. E aí... Só que assim, éramos todas bichas, travestis, a gente ia todas maquiadas, belíssimas, a gente ia carregar entulho de maquiagem, cílios postiços, sempre impecáveis, e a Lili achava isso incrível, de como a gente estava sempre mantendo um sorriso no rosto, sempre que a gente às vezes não tinha nem o que comer. Olha aqui, Wanderson está aqui está na live, é outro ator do filme, gente. Faz parte do filme e morou na ocupação junto. Van, te amo, amiga, não sei porque você não está aqui com a gente. Então, e Lili acompanhava isso muito com a gente. Inclusive, Van era a pessoa meu amigo companheiro dessa época. E Lili deu a ideia um dia de vamos construir um filme sobre essa galera da ocupação? E ficou num roteiro básico. E aí a galera da ocupação foi saindo, bastante pessoas da ocupação foram saindo, várias dessas manas, dessas bichas foram indo embora devido, não conseguir lidar com morar lá dentro, porque tinha muitas regras que não cabiam para nossa existência, que a gente acaba debatendo isso dentro do filme. Tem uma cena de discussão entre eu e a Preta Ferreira, que é líder do movimento. E nós falamos muito sobre isso, como o movimento não estava preparado para acolher os nossos corpos. E aí, com isso, a Lili, vamos manter o filme, escreve o edital, ganha o edital para produzir o filme. Muitas manas que estavam no começo se foram para outros rumos da vida. E eu fui uma das que permaneceu. Eu, Van, que estava aqui na live, Fernanda, fomos o grupo que foi chamado durante o filme de As Manas, das originais. E aí, quando fomos construir o filme em si, entrou para a produção Beto Amaral, o outro diretor. Beto, te amo, Beto. Saudades de onde você estiver aí, amiga. E a Carla Café também entra na direção junto com Lili. Carla é irmã de Lili. Carla, também um beijinho pra você, mulher. Então a gente começa e aí Lili avisa pra gente que vai trazer novas pessoas para acrescentar esse grupo. E aí ela traz a Preta, que já era de dentro do movimento. Trouxe Gabriel, que conheci naquele momento, mas foi um grande achado na vida. Mariana e Ave Terrena, Ave Soberana, Ave Maravilhosa, que já era uma amiga minha de outros locais, de outros momentos que Lili nem fazia ideia. Foi uma surpresa quando a gente se encontrou nesse processo. E assim a gente começou a construção do filme. Foi assim que eu caí no meio do audiovisual nacional. Agora pronto, parei de falar, vamos continuar. Oi. Sim, a gente fala muito sobre essa experiência aqui no estado, né? Principalmente porque, pelo menos para nós que somos jovens e estamos acessando muitas áreas agora, né?
de diferentes formas, assim, é muito grande quando um projeto como o Cinema em Movimento, ele ajuda a gente a alcançar esses espaços, mas principalmente, eu acho que são as discussões que a gente levou para essas pessoas ao longo desse tempo que a gente está executando ele aqui, e a gente falou muito para todo mundo, assim, que o Para Onde Voam as Feiticeiras, ele era um projeto de pipa. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma exibição dele no Cine Territorial, que é um espaço aqui de Macapá, que ele é muito simbólico, ele foi construído na época ainda do Janari Nunes, que era ainda lá para a formação do nosso estado, e ele ficou muito tempo fechado, ele foi reaberto, a gente conseguiu fazer a exibição lá, exibimos na Universidade Federal do Amapá, e, se não me engano, também uma live a respeito do filme. E sempre que me tocou muito, revendo e voltando para ele, para o projeto em si, eu acho que a pluralidade é uma coisa que discutiu-se muito também lá no Cine Territorial a última vez. A gente entrou em contato com o movimento do AP Delas Baixas, que é um movimento super fodástico, sim, e que reúne muitas manas, e são pessoas que a gente tem acompanhado já o trabalho há algum tempo, né? Eles começaram mais ou menos 1 ano e meio atrás, assim, 1 ano, e agora tem levado oficinas, tem levado debates, tem levado exibições de filmes, tem levado um trabalho social fantástico, principalmente para as periferias, os lugares que a gente sente que esse cinema, né, esse audiovisual, ele pode alcançar, assim. Para gente que até pouco tempo atrás sonhava em fazer algo do tipo, é muito importante que encontremos pessoas que nos ajudem a crer nessa possibilidade, assim, potencial do cinema, assim. Para Onde Voam as Feiticeiras, ele é um filme, caramba, eu não consigo descrever, é muito forte, assim, os relatos e as histórias, e como ele foi montado, e como que, uma coisa que comentou-se muito nessa vez no Cine Territorial, né, com os colegas que estavam lá assistindo o filme pela primeira vez, é que eles ficavam muito confusos no início, que o filme ele era muito... muita coisa acontecia em pouco tempo, assim, nos primeiros minutos, e as pessoas estavam, caramba, sabe, eu tô pegando errado, assim, eu tô entendendo alguma coisa errada, ou realmente é esse sentimento que ele quer passar? E a gente falou muito sobre como que, pelo menos para mim, essa minha leitura subjetiva, é como que é tanta coisa, né, para contar, é tanta coisa para transmitir. Eu acho que, sinceramente, para mim é uma honra, assim, ter você comentando a respeito desse processo da formação do início, porque acho que sendo o filme que a gente mais tem apreço, assim, da curadoria, até então a gente ficou muito ansioso para fazer ele chegar nessas pessoas. Acho que esse debate, ele serve, talvez, para falar um pouco desse processo do filme, né, em como que foi na época também gravar esse material, participar disso, mas principalmente como que esses temas eles podem ser conectados a coisas que a gente também está tentando tratar aqui no Estado agora. Nos próximos anos, a gente sente que esses incentivos, né, que a gente precisa de editais e tal, eles vão ajudar esses realizadores, essas realizadoras, a impulsionar cada vez mais projetos. Assim. Pouco tempo atrás aconteceu o FIM, Festival Imagem e Movimento do Estado, e ele é o maior festival assim, em atividade, o mais longo, pelo menos, em atividade do Norte, que a gente tem notícia, pelo menos. E lá tinha um filme que me lembrou muito Para Onde Voam as Feiticeiras, assim, eram umas manas meio que se preparando para o carnaval, e essa parada da preparação, e a empolgação, essas gravações dos bastidores, e o que dava errado, o que não dava errado, o que eles discutiam que poderia dar errado, como se preparar para isso. Eu acho que, assim, acima de tudo, primeiro eu queria perguntar para você, como que para você sentiu esse contato assim, com o audiovisual? Porque você comenta que foi aí que você deu esse passo assim, no audiovisual e tal, considerando como foi gravar esse filme, trabalhar com essas pessoas, pensando nessa força de um coletivo, né, que discorda, que concorda, que vai para uma direção, que vai para outra. Você pode comentar um pouco com a gente a respeito? Decidiram fazer o filme, mas e aí? Esse processo artístico, assim, como é que foi esse entrelaçamento de coisas, de ideias? O filme ele é um emaranhado, né, de muita coisa. É uma ótima pergunta essa, inclusive, porque Lili trouxe para nossa realidade de corpos marginalizados, alguns de nós estavam vindo de vivência da rua, dentre várias outras coisas. Eu mesmo nunca me imaginei. Olha que assim, eu sou uma pessoa que adora minha imagem. Eu adoro, se olhar meu Instagram, eu tenho trocentas mil fotos e vídeos o tempo todo, porque eu adoro minha imagem. Mas eu nunca pensei, por exemplo, em investir na área do audiovisual. Eu nem achei que fosse possível eu alcançar o audiovisual. Sempre tive um imagético, inclusive
baseado no pensamento do cinema internacional, até esquecendo a capacidade e a grandeza do cinema nacional, eu nunca me imaginei nesse local. E Lili trouxe essa realidade, essa possibilidade pra gente. E é muito incrível porque, além da gente atuar no filme, sendo que não chega a ser exatamente uma atuação, porque cada personagem somos nós mesmos, é a nossa existência, são as nossas falas, nossas vivências, tudo que foi falado são fatos da nossa vida, a gente vivenciou os momentos de tensão, todos aconteceram ali ao vivo. A gente também tá nos créditos, a gente tá como co-roteiristas do filme, porque Lili, Beto, Carla montaram um pré-roteiro do que a gente vai fazer, para que lado a gente segue, e a gente teve o espaço aberto de sentar, olha, não, essa cena aqui que vocês bolaram não funciona pro meu corpo. Eu sou uma travesti, eu sou uma pessoa preta e essa cena aqui não é cabível pra mim, pro meu corpo, se sentir segura. Porque a gravação é totalmente na rua, no centro do coração de São Paulo. Então teve sequências que a gente, tipo assim, não consigo fazer, não. Ou até mesmo na hora de gravar, não tá legal. E aí a Lili senta com a gente e vamos então construir esse roteiro colaborativo. E para melhorar essa experiência, Lili, Beto e Carla apresentaram pra gente toda a equipe por trás disso, sabe? Todo mundo. O pessoal do áudio, o pessoal da gravação. Inclusive, a gente estava todos os dias, acabava as gravações, a gente ficou um período tão próximos, assim, da gravação, que a gente vivia quase como uma família, assim. O tempo todo acordando de manhã, já indo comer, tomar café da manhã, almoço, janta junto, sair para tomar uma cerveja depois. Então, tipo... E foi um processo que, antes de começar as gravações, a gente ficou, sei lá, acho que uma semana se encontrando pra, como a gente costumava falar, pra se conectar, pra gente tentar se entender. E o filme, eu sempre gosto de pontuar isso. A gente começa o filme se odiando. Por exemplo, o próprio filme mostra que eu e Preta começamos o filme super inimigas, a gente não se gostava, a gente teve brigas homéricas. Van, você que tá aqui na live, você deve lembrar das minhas brigas com Preta na ocupação. Tínhamos brigas homéricas uma com a outra. E a gente não se gostava. Tanto que quando ela foi entrar pro elenco do filme, eu mesma falei pra ele, eu falei assim, eu não quero gravar com ela, eu não quero ficar perto dela. E aí no final do filme, a gente passou por um processo e uma imersão dentro da realidade de cada um, que a gente passou a se perceber como grandes amigas, família. Hoje a gente se liga assim quase todo dia. Amiga, como você tá? Irmã, você tá bem? Como você tá? Vamos se ver, vamos sair. Porque a gente acabou fazendo um processo imersivo de muita conexão com o outro. E aí, para trabalhar o contexto do filme, que é o inimigo não tá entre o meu movimento versus o seu movimento. O inimigo tá lá fora, tá no machismo, no capitalismo, na sociedade lá de fora. Não tá entre nós. E a gente derrubou esse muro da rivalidade entre os minorizados e se uniu e virou uma grande família. Que quando acabou o último dia de gravação do filme, a gente chorou assim, desesperadamente. Eu fico pensando muito nisso, assim, porque... assim, eu quero só comentar de novo, porque eu canso de me dizer, eu vi esse filme muitas vezes, assim, é muito louco, assim, ter Van aqui na live, ter você aqui com a gente falando, assim, do processo, porque toda vez que a gente assistia, a gente percebia algo novo, assim, né? Nós, adolescentes, na posição de, por exemplo, grande parte desse coletivo do Cine Pupunha é integrado por homens cisgêneros, e com o tempo surgiu a preocupação de nós encontrarmos esses espaços de diálogo e sermos justamente um cabo de conexão, né? Porque o filme ele era tão potente que a gente queria muito que muitas pessoas vissem ele. Na primeira vez na Unifap a gente conseguiu um público muito bacana e gerou muita discussão justamente por isso, né? Porque é o que a gente pensa, quando a gente vê um filme desse, o mais imediato é levantar essas questões que relacionam ele diretamente, essas experiências de estar na rua, de intervir. Muito foi comentado sobre como que... E é muito interessante justamente ver você falando a respeito desse processo, né? Porque a gente estava se questionando assim, caramba, eles vão lá e fazem um processo, tem uma intervenção ali, tem um ato, uma construção de alguma coisa,
E a gente vê primeiro o resultado, primeiro a ação, e depois a gente vê o grupo discutindo como que seria fazer, ou como que seria chegar. Acho que tem uma situação ou outra que eu percebo assim, ao longo do filme que depois se discute algo e parece que é o planejamento de uma coisa que já foi mostrada. Mas principalmente as imagens, eu acho que as pessoas que estão no centro ali e meio que são pegas desprevenidas, né? Teve um comentário num último debate a respeito do filme que me chamou muita atenção e que falava sobre isso, assim, sobre como que às vezes era acusar nas pessoas aquelas coisas que muitas vezes elas que acusam nos outros, né? O olhar, assim, de mostrar como que é a reação das pessoas para as intervenções que vocês estão fazendo no centro da cidade de São Paulo. Caramba, uma parada totalmente fora da cabeça, assim, pra gente que mora num local que tem uma estrutura totalmente diferente de um centro populoso, de uma capital como São Paulo, assim, as dificuldades são outras, né? Principalmente com essa mobilização de cultura, e como que a gente fala que essa cultura, que está muito no Para Onde Vão as Feiticeiras, é também uma identidade e vice-versa. Como que essa identidade ela vai estar sendo comunicada para essas pessoas. Sejam as pessoas que vão estar vendo o filme, né? Ou sejam as pessoas que vão estar lá dentro do filme, literalmente. Aquela cena da discussão que aparece o pastor evangélico, ele tenta debater de uma forma, ele vai tomando cuidado e as coisas vão se tornando cada vez mais hostis e de repente não está dando mais para fazer a gravação porque uma reação do momento meio que causou alguma dificuldade a mais. Sim, realmente a gente foi ameaçado fisicamente por uma senhora que estava lá. Não, para começar, no primeiro dia de gravação que nós fomos começar a olhar o local de filmagem, a bicicleta de um dos meninos, do Mariano, foi roubada ali no meio da gravação, que a gente estava gravando a primeira cena do filme. Então, tipo, era uma realidade, um contato direto ali com o que está acontecendo. Tem cena que aparece que uma pessoa passa e xinga a gente, tipo, do nada. E, de fato, a pessoa passou aleatoriamente e xingou. Como teve algumas partes que a gente acabou não entrando pro filme, mas também de pessoa vir com agressão pra cima da gente, por causa que a gente estava vestido de uma maneira muito chamativa, e a pessoa começou a falar que a gente estava atrapalhando o fluxo da rua. E comparando, como você disse, eu acredito que essa interação com a rua deve ter uma outra intensidade se tratando da região norte do país, né? Porque São Paulo é muito intenso, né? São Paulo não dorme. São Paulo é 24/48, uma cidade, um fluxo extremíssimo. Mas outras regiões do país acontecem as mesmas coisas, só que em outras intensidades, acredito eu. Eu acho que é importante pensar nisso, sim. Acho que uma coisa que pega muito todo mundo aqui é como educar as pessoas, né? E teve uma pessoa que comentou assim outro dia num debate de um dos outros filmes da curadoria da MPC, que ela não estava lá para educar ninguém, assim. Já tinha passado essa fase de ser alguém que vai estar educando alguém sobre alguma coisa. Tipo, a internet está aí, a globalização está aí, as pessoas têm acesso à informação muito mais fácil do que nunca, mas como é pensar em levar um filme desse, por exemplo, para uma escola, ou para uma ONG, ou como comunicar isso para pessoas, não sei, mais idosas, que têm um pensamento mais enrustido, mais construído há muito mais tempo e não lida bem com as situações. Eu lembro desse momento que parece que vocês chegaram no limite, né, de vocês, assim, tem um momento que passa uma pessoa por lá e é isso. Tipo, é como você comenta o processo de que não são personagens, assim. A Ave até comenta, assim, na fala dela, uma coisa que me pega muito. Será que eu sou uma personagem? Será que as pessoas acham que eu sou uma personagem? Não uma pessoa? E chega um momento em que as pessoas, tipo, vocês, assim, enquanto pessoas mesmo, se sentem na obrigação de comentar sobre isso. Não é mais só o filme, né? Eu acho que parece que parece não é, na verdade, uma captação do resultado objetivo, do resultado claro daquela cena. Tipo, você intervém em um ambiente desse que já é extremamente hostil e, consequentemente, vão ter muitas coisas. Eu imagino, né, que vocês devem ter passado por coisas que, quiçá, nem foram pro filme, que talvez tenham sido até piores do que as que foram. Você pode falar um pouco mais sobre essas primeiras coisas ruins, eu acho, do processo, e eu queria muito que você falasse depois das coisas muito boas do processo, para a gente contrastar um pouquinho. Você lembrou essa fala da Ave,
E essa é uma fala que eu levo para a vida inteira, essa fala da Ave. Será que as pessoas me veem como um personagem? E eu, enquanto ativista em si da causa, eu enquanto travesti, eu sempre tenho essa impressão, sabe? Ao andar na rua, eu sempre parece que essa generalidade nos vê, nós travestis, assim, num contexto geral, como se fôssemos um grande personagem, todos muito caricatos, muito divertidos, sempre sorridentes, sempre alegres, sempre prontos para dar risada. Então, tipo assim, essa frase da Ave, desde aquela época, me pegou muito, porque a gente, ao sair na rua agora, descer ali, dentro de casa, na minha cabeça, eu sou uma pessoa normal, uma figura normal, mas ao descer a escada e abrir meu portão, é como se abrisse o palco, a cortina do palco, e a gente estivesse apresentando um conteúdo para as pessoas. Boa noite para quem acabou de chegar. Então, essa frase de as pessoas me veem como personagem pesa muito na gente. E os momentos ruins que a gente passou, vamos começar nas partes ruins, né? A gente que acabaram, que eu me lembro, que acabaram não entrando, houve tentativas de agressão, houve uma senhora que passou e cuspiu em cima da gente, porque a gente estava fazendo uma cena performática e ela achou aquilo horrível. Oizinho, para quem chegou. Tentativa de agressão. Um rapaz começou a dar em cima da Ave, mas aí ele acabou se passando do limite, já quis passar a mão no corpo dela, já quis levar a conversa para outro sentido. Ouvi xingamentos, ouvi que a gente era um bando de palhaço, que a gente estava ali matando tempo, que a gente incomodava o trânsito de São Paulo, que a gente incomodava o fluxo. Vão trabalhar, seus vagabundos, fica aqui fazendo nada. Muito complicado. Mas também em contrapartida, que essa é a grandeza da rua, né? Lili gosta muito de falar sobre a potência da gravação na rua. Porque gravar num estúdio é tudo muito dentro de uma caixinha, né? Galera do cinema entende bem isso. Então, gravar num estúdio é tudo programado. Até a intensidade da luz é programada. Mas gravar na rua, você tá propenso a qualquer coisa. Tipo assim, a luz muda sozinha. Esfria, escurece, venta, faz barulho, passa carro, pessoas diferentes aparecem. E aí, a rua traz essa intensidade, né? Mas do mesmo modo que a gente recebeu hostilização, a gente recebeu de pessoas na rua, tipo, uma mulher passou e me deu um chocolate. Ela pra mim falou assim, nossa, eu tava com o figurino que eu tô no filme, que é todo rosa. Ela passou por mim e falou assim, nossa, mas que muito bonita você, e deu um chocolate. Pessoas passavam e pediam pra tirar foto. Pessoas paravam para ouvir a gente falando dentro de uma gravação alguma coisa e se comoviam com aquilo e paravam para gravar, para tirar foto com a gente. Então a rua tem essa dualidade, né? A rua tem esse sentido, essa via de mão dupla. As ruas são guiadas, né? Eu sou uma pessoa do axé, são guiadas por Exu. E Exu é essa dualidade, não existe o bem, não existe o mal, apenas existe. Então, eu aprendo com Exu todos os dias que estar na rua é estar. Se você saiu para a rua, esteja na rua. Sinta a rua e viva a rua. E era isso incrível, porque ao mesmo momento que a gente estava aqui reclamando que uma pessoa passou e xingou, vinha uma outra e passava e fazia um elogio. E no meu recorte, podendo falar, enquanto uma pessoa preta, enquanto uma travesti, a gente vive pela rua, a gente vive na rua. O nosso corpo, principalmente das travestis, existe pela marginalização da rua. A gente somos crias da noite, da rua. Então, a vivência com a rua é algo diário e é muito potente. Eu gosto muito, eu sou uma pessoa que adora a interação com o público, mas também adoro ficar trancada dentro da minha casa. Não vou mentir não, gente. Mas foi esses momentos bons assim que a gente teve. Passar por situações negativas, ao mesmo tempo receber devolutivas muito boas de pessoas na rua. Tem uma cena do filme que nós estamos com o pessoal da aldeia indígena, e aí
um homem para conversar com a gente e aí do nada ele fala que é indígena do Maranhão, se eu não me engano. Essa cena entra pro filme. E ele cresceu numa aldeia e veio para São Paulo, se afastou da cultura dele, do povo dele, mas aí ele viu a galera indígena participando das gravações e fazendo entoando um canto deles, de uma reza, e ele se sentiu tocado porque ele lembrou da mãe dele cantando na infância, e ele começou a cantar junto. Então isso foi um momento muito incrível de vivenciar, sabe? Era isso. Eu falei que eu falo demais. Se não me contar, eu vou falando. Ah, não, que isso. A gente tá aqui pra te ouvir. Eu acho que esse filme, ele tocou as pessoas em muitos níveis de diferentes formas, assim, quem pôde ver. Foi muito importante eu ver pessoas, assim, que eu conheci há algum tempo, entrando em contato com algumas falas, assim, sabe? Tem muita coisa que é falada, assim, que não sai da cabeça depois que tem no filme. Acho que muitas falas suas, muitas falas da Preta, muitas falas da Ave. E, de novo, é aquilo, são formas diferentes de acessar esse público. Porque muitas dessas pessoas, elas não vão estar numa mesma posição, não vão vir do mesmo contexto, ou não vão sofrer as mesmas violências, mas é sentir que quando abre essa possibilidade para essa ponte ser construída, nem só para o diálogo, né, mas para o que é visual mesmo, para o que está na cidade, para o que está na rua, para o que está naquele sentimento entre uma cena e outra. De novo, eu falando de uma posição em que eu não entendo especificamente a produção do filme, mas quando vocês sobem lá a montanha e vocês se encontram com os indígenas, vocês sentam em roda, vocês comentam algumas coisas, tem um momento em que está se falando sobre a música e tem um momento que está se falando sobre esse apagamento, está se falando sobre essas violências, e tudo para, silêncio, e me corrija assim, se eu falar alguma besteira, mas vocês passaram por algum tipo de ritual ali. Você poderia comentar um pouco a respeito desse ponto específico? Eu fiquei muito curioso, mas eu não tive informação sobre. Você... Nossa, sim. Foi a primeira vez que eu consagrei rapé dentro de um ritual, de uma ritualística toda pelos indígenas. Todos nós ali passamos por isso e foi assim surreal. E aí eles vão fumando o cachimbo deles, que tem toda uma simbologia. Eu não vou tentar explicar a simbologia porque eu vou acabar falando errado e aí não é meu local de fala, mas tem toda uma simbologia para eles dessa comunhão de estar numa roda e essa troca de energias. E todo mundo, eles acabam passando pra gente fumar junto e a gente entra num um processo de, tipo assim, de conexão e entendimento de tudo que eles estavam explicando pra gente, porque a fala deles, a conversa, sei lá, foi coisa de 1 hora, no filme não entrou inteira. Mas eles conseguiram transmitir pra gente, e aí sim o contexto do filme inteiro é a gente parar de brigar entre os grupos minorizados e se unir. E a gente começou a perceber que, tipo assim, eu passo subjetividades na minha vida, mas a minha subjetividade não anula a subjetividade de outras pessoas. E aí eu comecei, por exemplo, no meu caso, eu entendi toda uma realidade da luta indígena que mesmo estudando em livros e papéis, não teve o mesmo sentido. A gente conseguiu sentir a dor deles pela perda da terra e conseguiu sentir o amor que eles têm por essa terra que pertence a eles. Então, quando a Sônia fala que, tipo, não se vende, tipo, aqui estão os nossos parentes, os nossos ancestrais, esse chão aqui somos nós somos essa terra. Isso é outro ponto que também toca muito, sabe? Mas a ida no morro no Pico do Jaraguá, na aldeia do Jaraguá, foi um momento bem incrível, assim, dentro do processo de construção do filme. Eu fico pensando em você, sabe, no seu processo enquanto artista, assim, porque uma coisa que mais impressionou a gente também muito foi essa conversa que existe entre essas diferentes histórias. E como que tem um momento também, uma outra fala que me toca muito, que fala que é mais difícil do que parece fazer essas conexões, fazer essas uniões, fazer isso dar certo. E o momento que vocês voltam,
e sentam e conversam justamente sobre o que não dá certo, justamente sobre a dificuldade no diálogo, sobre essa compreensão para com o outro. É um momento chave, assim, foi um momento chave para mim, pelo menos enquanto público, entender essa experiência, sabe? Porque até então, de novo, né? O início a gente sente que ele é um filme que ele te joga muita coisa, assim, ele sai te atropelando. Tu não espera e nos primeiros 10, 15 minutos é muita coisa acontecendo e não é que a gente fique confuso com isso, mas a nossa mente meio que vai atenuando, vai percebendo isso com o tempo e vão tendo esses monólogos ao longo do filme, essas falas e essas experiências, ao mesmo tempo que vai tendo esses momentos de intervenção, né, na rua, e aí chega essa cena, e aí depois vem uma outra cena, e vem uma outra cena, e tem um diálogo dentro disso. E quando finalmente, eu peço inclusive perdão por não lembrar da pessoa, mas ele fala sobre o silêncio, sobre escutar. Escuta, 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 vai falando, vai falando. Mariano. É o Mariano que fala. Sim. E, nossa, ele jogou uma liga, assim, abriu um apartamento na cabeça. Caramba, escuta, escuta, escuta. É a única coisa que a gente não faz, né? O que a gente não tem o costume de fazer, assim, às vezes. É tão difícil. Em tempos tão problemáticos para ouvir. Difícil a gente escutar o outro, e é por isso que a gente fala que fazer essas alianças é mais difícil do que parece. Porque o ponto básico para você formar alianças e entender a dor do outro é abaixar o seu próprio ego de que a sua dor é a principal. Todo mundo está sofrendo. Olha esse país que a gente vive, sabe? Olha essa realidade que a gente vive. Tá todo mundo morrendo, tá todo mundo sendo agredido, todo mundo sendo humilhado. E quem levou a sua porrada que sente a sua dor. Então, tipo assim, eu aprendi enquanto travesti a entender que a minha dor, a dor das minhas irmãs que são assassinadas diariamente nesse país que é o que mais mata trans e travestis no mundo, não é maior do que a dor de também os homens gays, cis, que são agredidos, mortos, abusados diariamente por aí. Então, tipo assim, todo mundo tá sofrendo. Então, mas para formar aliança, eu tenho que abaixar minha guarda, que foi o que a gente aprendeu dentro do filme. Abaixar a nossa guarda de quem estava o tempo todo focado dentro da sua militância particular, da sua própria militância. Então temos Gabriel dentro da sua militância enquanto um homem trans, Preta dentro da luta de movimento de moradia, e a outra que é travesti, o outro que é gay, o outro que é gay, mas é negro. Todos têm o seu recorte, mas aí a gente, para conseguir formar aliança, eu tenho que abaixar esse meu escudo de autodefesa que a sociedade faz a gente construir esse monte de armamento um contra o outro. É conveniente para o inimigo, é conveniente para a cisnormatividade branca e machista de que a gente se rivalize, que a gente fique se degladiando. É interessante para eles isso, porque enquanto a gente briga entre nós, a gente não briga contra eles. Então, enquanto a gente fica aqui discutindo quem sofre mais, a gente continua sofrendo. Enquanto a gente discute quem está morrendo mais, a gente continua morrendo. E eles, o lado de lá, continua com o pacto de mão dadas um com o outro. O pacto da cisnormatividade, o pacto da branquitude, o pacto do patriarcado continua unido de mãos dadas e olhando pra gente brigar um com o outro. Então para fazer as alianças, a gente precisa sim se desarmar do nosso alto local, da nossa militância, da nossa luta e olhar para do outro. Parar para perceber e entender o que o outro está fazendo, o que o outro está sentindo, o quanto o outro sofre. É bem relevante isso. E eu gosto muito dessa coisa que no filme, às vezes, muitas imagens chegam, muita informação muito rápido, porque me remete muito ao que é realmente o dia a dia. Quando a gente sai pra rua, é uma enxurrada de informações que acontecem tão rápido que a gente acaba focando, selecionando o que a gente quer ver, e o mundo está acontecendo intensamente muito rápido ao nosso lado, e aí a gente acaba deixando passar. Então eu vejo muito essa coisa de várias informações que no filme vai jogando, como o que acontece com a gente no dia a dia na rua, saca? Era isso que eu ia dizer agora. Pode voltar com a sua pergunta. Acho que é sobre esse
É sobre não negar a realidade, né? Talvez, assim. A gente fala muito sobre como que a gente levou alguns filmes para a escola, assim, e conversou muito com alunos sobre algumas perspectivas e como que é muito fácil que, numa certa idade, para nós que somos um pouco mais velhos, né, mas pensando nessa juventude, na adolescência, como que essas pessoas no futuro elas vão ser os seres sociais que vão estar levando para frente essas discussões ou não, como que é muito fácil se alienar e como que é difícil perceber que existem esses encontros dentro das discordâncias, para além das dores, na verdade, mas principalmente com o que tem para ser comunicado, assim, eu acho que é um projeto muito poderoso porque tem muita coisa sendo comunicada ali, né? Você fala sobre como que é justamente isso, tentar transmitir o que é na prática, sair na rua e sentir esse caos e esse maremoto de coisas, de imagens, de sons, de opiniões, de discordâncias, e que no fim das contas, acho que o sentimento que a gente tem é aquele que, bem no finalzinho, fala que ou se expressa ou se autodestrói, assim. É a mensagem que talvez mais fique para algumas pessoas que viram, que conversaram, assim, comigo depois, porque mesmo quando tu não tá nesse lugar, assim, e principalmente, na verdade, quando tu tá nesse lugar, eu falando no papel de um homem hétero cis branco, assim, é, quanto mais novo, mais fácil é se alienar para essas coisas, principalmente vindo de um lugar em que, de novo, né, o nosso estado ele é muito recente, assim, eu gosto de sempre ressaltar isso, porque eu fico pensando que muito do que tem para acontecer aqui, ou muito do que, enfim, a gente espera que aconteça, estejam dentro dos movimentos sociais, fora deles, é, ainda vai levar um tempo para acontecer, sabe? Temos dado passos a algumas distâncias, assim. Por exemplo, um filme desse que eu comentei que estava no fim, no festival, ele aparece num telão de cinema. E, de repente, esses realizadores estão lá com a gente, vendo rolar e se vendo num papel de total destaque, assim. Eu lembro que algumas pessoas ficaram muito surpresas de verem elas fora do personagem, sabe? O negócio de que a gente está acostumado a ver muito a figura pública e não a pessoa. Eu posso estar enganado, mas fico pensando que isso tem muito a ver com a sensibilização através dessas ferramentas que são o audiovisual, que é pegar uma câmera, que é pegar um microfone, que é pegar essas pessoas e levar elas para a rua e causar essas coisas nelas. E principalmente as cenas em que vocês chamam pessoas para colaborar, né? Aquelas pessoas assim, são pegas na rua e você quer falar, você quer dizer alguma coisa e tal. O que essa pessoa tem para comentar? Tipo, isso dá para agregar em alguma coisa, assim? Esse processo dentro do filme para você pontua muito sobre como que aconteceram nessas transformações em relação a como se pensa, essa comunhão de ideias, mas e subjetivamente, assim, individualmente para você, enquanto pessoa, você sente que você saiu desse filme, porque já faz um tempo, né, 2018, e desde então, o que aconteceu assim contigo? Você continua produzindo audiovisual? Você continua pensando em projetos parecidos? Eu não cheguei a acompanhar os outros filmes das diretoras, mas o hotel que você mencionou, ele é muito comentado assim com amigos e eu sempre quis dar uma checada. Eu acho que é porque a gente entende hoje em dia, principalmente aqui no estado, que essas conexões elas são muito mais possíveis e mais facilitadas através dessas ferramentas. Eu acho que o audiovisual ele é uma coisa muito forte para isso, assim. É igual você comentou, acho muito importante quando você fala. Tem coisa que a gente pode ler em 1 milhão de livros, assim, 1 milhão de documentos e rever, mas nada vai ser tão potente quanto ver, né? Quanto ver e escutar, sentar e passar por uma experiência dessa aí, mesmo que por 1 hora e pouquinho, acessar uma realidade de um centro tão distante do nosso como o Amapá, e sair daquilo com alguma coisa, levar isso para casa, na verdade, e da próxima vez que for discutir isso com um membro da família, não sei, ter essa sensação de pensar que, de fato, não é o teu lugar ali, mas essas coisas estão acontecendo mais do que nunca, na verdade. Tem pessoas que falam, às vezes, assim, muito com base em preconceito, muito com base em uma construção totalmente machista do pensamento. E essas coisas não existiam antes, né? É tão doido, porque hoje em dia a gente acredita, na verdade, a gente se cerca de pessoas que estão falando o tempo todo sobre isso, que estão vivendo o tempo todo isso. A internet dá essa forma de a gente acessar esses lugares também mais rápido, de forma mais imediata até. E ainda assim, eu fico sentindo às vezes que quando a gente encontra esses problemas, essas questões na vida real, pessoas escrotas mesmo, assim, na vida real, pelo menos hoje em dia quase fora, assim, do que se estabelece dentro
da internet, né? Parece que a internet ela ainda é um ambiente extremamente tóxico para muita coisa, mas parece que ele abre mais possibilidade do que abriria na vida real. Não sei se você concorda, como é que você pensa. Esse audiovisual, ele é talvez essa saída, e outras ferramentas você utiliza o TikTok então para discutir, para pensar esse processo. Respondendo a sua pergunta lá de trás, eu não gravei mais nenhum filme, mas, gente, inclusive, quem quiser chamar, eu tô online para gravar outro filme, tá? Não tem problema nenhum, tô sempre disponível. Mas, assim, trabalhei como... Eu entrei muito para a área de produção, dentro do meio da arte. E aí trabalho como produtora em vários outros meios. Trabalhei para ONG, para Casa Chama. Trabalhei e trabalho, espero que ano que vem trabalhe de novo, na MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro, que temos aqui em São Paulo, que é muito boa, gente. Quem for de São Paulo, acompanhe. Entra lá no Instagram da MIT, que é muito bom. Mas, até porque, eu não sei, o audiovisual ainda é um meio muito fechado. Muito fechado, mas eu fico muito feliz de ver cada vez mais temos personalidades, identidades fora do padrão que a gente já é acostumado ao longo dos anos, o padrão Globo, né? Que a gente é acostumado a ver. E isso tem sido incrível acompanhar. Eu esqueci, você fez uma segunda pergunta e eu esqueci, porque eu fui focando nas suas falas. Que nada. E eu esqueci a segunda pergunta. Acho que comentando um pouco sobre isso, né? Você tá nessa posição de produtor agora, caramba, esse rolê de, não sei, acho que criar essas conexões com as pessoas através do que, acho que não é nem essa palavra, mas do que é mais palatável, assim, não que seja mais fácil, né, com certeza não é, mas uma coisa que tu consegue converter numa linguagem que vai acessar uma porrada de gente, e tu pode pegar um negócio e postar online hoje em dia, criar um daily vlog, ou uma conta no TikTok, ou pensar num documentário, ou pensar numa intervenção poética de alguma forma, em algum lugar. Que tipos de ferramentas... Pois é. Estávamos falando sobre as redes, isso. É que eu tenho um pouco de delay, assim. Muito tempo de cannabis, eu fico lenta. Mas o que eu ia dizer, eu costumo usar sempre as minhas redes, inclusive, gente, quem quiser pode me seguir, que meu Instagram está aberto para isso, e eu tô sempre postando algum conteúdo sobre... Eu sempre tô postando algum conteúdo... Olha, Convidado. vem aqui, convidado especial. Aí eu sempre tô postando conteúdos e falando com as pessoas... E falando com as pessoas sobre determinados gêneros. Então eu sempre acabo pegando algum tema que tá rolando na internet e faço vídeos comento nos stories sobre. Porque eu acho que a internet, principalmente na nossa realidade pós-pandemia, eu acho que a pandemia nos levou muito para dentro do celular, né? A pandemia nos fez obrigatoriamente ir para dentro do celular. Então, assim, com a pandemia, o TikTok foi uma rede que bombou, Instagram e coisas do tipo. Sim, sempre tem um convidado especial aqui. Eu tenho vários bichos, sabe? Aí, esse é o Paco. É o meu filho mais velho. Então, as redes sociais acabaram se tornando uma ferramenta útil pra gente espalhar, como diriam os evangélicos, espalhar a palavra, vamos chamar assim. As redes sociais se tornaram um meio de você falar. E um meio rápido, porque assim, também não dá pra gente produzir um filme pra tudo que tem que se falar. Não dá pra gente produzir um documentário pra tudo que a gente quer falar. Então acaba sendo muito mais fácil a gente acessar um público. E mesmo que a gente se mantenha fechado na bolha dos nossos seguidores, os nossos seguimores de sempre,
acaba expandindo e levando informação, levando desconstrução. Esses dias de tanto falar coisas aqui com as pessoas na rede, uma pessoa que me segue aleatoriamente falou que ele aprendeu a entender, respeitar e diferenciar as pessoas não binárias, dentre como tratar pessoas não binárias, como tratar pessoas binárias, acertar os pronomes das pessoas. E não que eu estava dando aula nenhuma, não estava fazendo nada disso, eu simplesmente estava manifestando assim, diálogos nas redes. Então eu acho que eu também percebo que muitas pessoas de dentro das militâncias acabaram partindo e migrando para o meio das redes. Que eu acho muito bom, inclusive. A gente não precisa também ocupar esse local para desconstruir, para, entre aspas, militar, precisar esse local acadêmico, sentado numa mesa com um monte de gente numa cadeira ouvindo uma palestra. A gente pode levar essa informação de várias maneiras. Seja num filme, seja numa live como a gente faz agora, seja com reels no Instagram, vídeos no TikTok. E assim a gente vai fazendo. Era isso. Deixa eu parar de falar um pouco. Né, meu amorzinho? Ah, incrível, incrível. Inclusive, ó, já que você convidou, a gente vai te convidar mesmo, hein? Fica de olho aí, velho. Acho que essa conexão é muito importante. É maravilhoso. Gravar um outro filme. A gente gosta muito disso, né? De novo, pra gente que está falando de uma posição que a gente está começando a nivelar assim, as ideias dentro desse contexto de produção aqui local, é muito importante que a gente entenda também essas possibilidades, principalmente do que já foi feito, já foi construído, entende? De coisas que talvez nós não tenhamos tido a possibilidade no passado e agora talvez tenhamos, ou pensar nessas problemáticas de um custo amazônico, por exemplo. Existe a Transamazônia, que é um filme muito conhecido também, que a gente sempre usa muito como referência aqui, né? Na primeira vez que a gente foi exibir o Barão de Boas Feiticeiras, em parceria com a Pedro Delas Mais, a gente exibiu junto ele também. Eles exibiram o Barão, a gente exibiu o Barão de Boas Feiticeiras. E um entrelaçamento que aconteceu dentro desse diálogo entre os filmes, da possibilidade de talvez somar um tema que tratasse em ambos os níveis, com ambos os projetos, era justamente essa, a de encontrar esses espaços, de deixar essas possibilidades abertas para que não só as pessoas que não sabem como tratar, ou não sabem como pensar, ou não sabem como mediar esse diálogo, mas principalmente para as pessoas que estão buscando esse lugar. Há pouco tempo atrás a gente fez essa exibição de cinema e teve um relato muito bonito que uma mana lá que comentou, justamente ainda falando do Pedro Delas Mais, como que ela citou muitos problemas que ela passou ao longo da vida dela, do crescimento dela, e que ela nunca tinha sentido que ela tinha encontrado uma casa. E dentro do Pedro Delas Mais, que é um coletivo, um projeto que visa justamente tudo que a gente está falando aqui, levar também tratar tudo que a gente está falando aqui, ela encontrou esse espaço. Ela sentiu que ela estava em casa agora. E num momento especial ela teria pessoas a quem recorrer. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Pra gente que está agora dando esses primeiros passos e tentando encontrar formas de abrir esses espaços, de pegar nesses lugares, para que a gente consiga dar possibilidade para que todo mundo possa fazer como quiser o seu projeto, pensar na sua ideia, executar uma missão em algo material. Pode ser um filme, né? Pode ser um vídeo na internet, pode ser uma peça de teatro, pode ser um livro. Eu acho que é muito importante. Eu acho que de longe é o papel mais fundamental. A arte, assim, em geral, eu diria. Como eu comentei da última vez também nessa sessão, né? Olhar para o lado e ver essas pessoas e saber que foi por causa delas e com elas apenas que eu preciso realizar tal coisa, tal feito. Eu sinto muito essa energia assim, no Barão de Boas Feiticeiras, a interação de vocês ali. Exatamente de cada cena que foi selecionada para ir para o corte. E acho que é muito corajoso mostrar justamente essa dificuldade em aliar, em achar aliado. Essa dificuldade em achar um espaço que se sinta confortável para executar o que é que queira. Todo mundo quer, quando acaba chegando em alguma posição parecida, sente que é o papel mínimo, né, da coisa. Tipo, beleza, agora que eu estou aqui, como eu faço para outras pessoas chegarem aqui também? Agora que eu conheci tal pessoa foda pra caramba, nossa e tal, como eu faço para outras pessoas que também são fãs conhecerem, trabalharem assim, para mim que viu esse filme por tanto tempo, estou basicamente virando amigo
projeto, assim, tanto que eu já assisti, revendo cenas, falas, é gratificante demais, assim, falando mais que isso, filme. Eu acho que são coisas que a gente só consegue acessar assim, dialogando, mesmo que através de uma live, né? Caramba, se pudesse trocar essa ideia, sentar numa mesa e tomar esse litrão, assim, seria maravilhoso. Essa conversa seria muito mais legal, gente, juro. A gente pode marcar um momento, fazer um encontro. Eu vou pro norte, gente, não tem problema, porque eu adoro o norte. Eu posso ir pro norte. A gente senta numa mesa e faz uma live tomando uma cerveja, tomando uma cachaça de jambu. Por favor. É a grande meta, sabe? A nossa ideia é justamente que é animador, assim, nós conhecemos pessoas que eram antes da gente, com certeza, e que nos deram muita possibilidade de estar aqui agora. Eu falo nós, a juventude, né? Nós, eu tô pensando, quem são os futuros produtores dessa identidade? Onde estão, na verdade, esses futuros produtores? Aquela pergunta que gatilha, que provoca, existe cinema em tal lugar? Existe possibilidade de produzir? Sempre existe, né? As pessoas sempre vão ter uma ideia na cabeça, sempre vão ter uma experiência, uma história de vida. O Brasil é uma terra que, assim, a cada 10 minutos nascem centenas de artistas. Porque o brasileiro, ele tem a arte dentro da veia. Todo mundo tem uma veia artística dentro de si do brasileiro. Isso que é incrível. O meu sonho era rodar todas as regiões do Brasil, pegar até o sul. E olha que a gente está falando do sul. Mas assim, até o sul. Mas sudeste, norte, nordeste, centro-oeste e ir buscando pessoas assim comuns. Meu sonho era pegar isso, uma câmera, um microfone bom e encontrar pessoas assim pelas regiões do Brasil. Olha aí, vocês aí, gente, que produzem filmes, se estiverem escutando meu roteiro, já vamos começar a produzir isso, hein? E conversar com as pessoas, assim, tipo... Gente, as pessoas têm muita coisa dentro de si. As pessoas têm muito para se doar, para ensinar. Não tem um brasileiro que não tenha nada para ensinar, sabe? E não tem um brasileiro que não esteja apto a aprender alguma coisa, sabe? O Brasil é um país tão grande que de um estado para o outro, até a temperatura muda tão drasticamente que a realidade das pessoas é outra, sabe? Nós temos uma regionalidade incrível nesse país. Então as vivências nunca vão ser as mesmas. Como eu falei lá atrás, os dramas diários, as ofensas, as dores, as mágoas nunca vão ser a mesma. Mas também são parecidas, todas têm a mesma raiz. Meus gatos não param quieto um minuto. Todas têm a mesma raiz. Então, tipo assim, rodar esse Brasil inteiro desbravando a realidade das pessoas, a vivência das pessoas, sabe? Esse país tem uma vastidão de cultura perdida e que vai se perdendo muito ainda com as pessoas mais velhas que vão morrendo, vai se perdendo muito ainda da ancestralidade das coisas. Meu sonho era fazer um roteiro desse. Olha aí, sabe, hein? Logo mais. Eu acho que é importante, né, a gente lembrar, assim, sempre que a gente tem esse diálogo, a gente abre essa conversa. E, acima de tudo, são as pessoas, acima de tudo, é a nossa pluralidade. Assim. O filme, ele reflete muito do que está dentro dessa discussão, eu acho. Tanta coisa acontece no filme, tanta coisa a gente vê vocês conversando e debatendo, e muita imagem de arquivo, né, muita memória, muita vivência, muita história, de coisas que talvez nem sejam, assim, às vezes do nosso país, mas que em algum nível estão refletindo no que o filme está contando, mas principalmente para depois, né? A gente sempre está falando aqui no projeto que o cinema, o audiovisual, ele é só uma desculpa para que isso aconteça, ele é um primeiro passo, assim, ele é um pontapé, porque o que vem depois disso é o que mais importa. Eu acho que o que vem depois de ter um filme, o que vem depois de produzir um filme, é o que deve ficar mesmo, assim, quando você comenta, quando finalmente acabou, assim, você terminaram de gravar e você chorou, e todo mundo chorou, porque, caramba, eu fico pensando no quão deve ser louco encontrar essas pessoas, se algo tão foda quanto fizeram, assim, pra mim é
ainda é inconcebível, assim, mas eu quero muito ajudar da forma que for possível, assim, o que quer que seja que vai acontecer, sabe? E a gente está chegando já a 1 hora de debate. Eu iria fazer umas últimas colocações. Eu acho que vale a pena a gente estender essa conversa também, com certeza, para próximos eventos, entrevistas sociais, pensando aí no que dá para a gente pensar em fazer. Mas eu Se queria que quiser você... fazer outra live, se quiser fazer mais lives outros dias para falar de outros temas, eu também estou sempre disponível, gente. Estou de agenda livre. Ótimo. A gente ficou muito animado assim mesmo. O cinema movimento ele trouxe muita coisa pra gente nesse sentido, né? Principalmente as conexões que a gente faz mesmo. A gente fica preocupado com essa ideia de que, querendo ou não, né, ainda é um projeto do Rio de Janeiro, assim, ainda é um projeto de um filme de uma região muito distante do nosso. Mas quando a gente encontra, ou quando a gente leva para um público, e esse público encontra lá essas familiaridades, encontra essas mesmas violências, encontra essas mesmas superações, essas mesmas coisas boas, essas possibilidades, essa força que existe em sentar e escutar, eu acho. Não sei, a gente sai transformado, com certeza. Eu acho que o audiovisual, por mais que ele ainda seja muito fechado, o audiovisual é caro, fazer audiovisual é caro, comprar uma câmera é totalmente distante de muita realidade, assim. O custo amazônico, que a gente fala muito, é uma problemática que é muito preocupante para a gente. As contas, fazer um filme no sul não é fazer um filme no norte, né? São longas distâncias. A forma como as pessoas elas também concebem a ideia de uma educação a partir da arte diferente também. Mas principalmente todas as barreiras de preconceito que ainda existem. Há pouco tempo atrás aconteceu o Nossa Amazônia, que é um evento organizado pela Giramundo aqui no local. E foi muito legal assim, ver gente que a gente conhecia há tanto tempo e que já era muito fã há muito tempo, em posições de total destaque, assim, sabe? E protagonizando aquele momento, porque meio que é isso, é o momento protagonizar as coisas, tomar coragem e fazer e ponto. Assim. O Para Onde Vão as Feiticeiras, ele é um filme de 2018, né, cara? Eu fico pensando nisso, porque é como se ele tivesse sido feito em 2015, tanto quanto sido feito ontem, assim. As pessoas para as quais a gente mostra o seu relato, assim, a forma como vocês vão estar... Eu não sei, é muito doido, eu não consigo explicar. Sentindo que é uma grande amálgama de coisas. Assim. E acho que, para além de tudo, não sei, a gente está aprendendo agora. Né? A gente tem que estar disposto a tudo, está disposto a estar aberto a tudo. E, por consequência, Eu também... acho que, não te cortando, mas só para não perder o que você falou, eu acho que o que faz o filme, mesmo sendo gravado há anos atrás, ainda parecer tão atual, é porque, infelizmente, muito dos debates que a gente está falando ainda continuam se repetindo igualmente. Então, quando a gente fala de pontuações do racismo, infelizmente ainda estão acontecendo. Então, enquanto ainda estiver acontecendo diariamente, as situações de racismo, de transfobia, de machismo, estiverem acontecendo diariamente igual pelo Brasil, o filme vai continuar atual. Porque não mudou. O filme só vai se tornar velho quando os temas abordados se tornarem obsoletos, quando não tiver mais aquilo no Brasil. E acho que a gente, infelizmente, a gente não está muito perto de acabar com eles, né? Eu lembro de alguém perguntar assim, caramba, quando é que esse filme foi feito? Porque lá comentava-se sobre sobre essa frente fascista que surgia naquele período, como que era um temor muito grande em todas as instâncias, porque parecia que a gente estava entrando num período muito, muito difícil assim, da nossa história. A gente sabia que ia ser horrível e não sabia o quanto, né? Isso foi antes da pandemia. Nossa, isso foi antes do... O nosso estado passou por um apagão aí, que a gente ficou dias e dias e dias sem energia e pessoas no hospital sem... Pois é, sem possibilidade de serem salvas. Tiveram casos de pessoas que morreram em decorrência de sintomas do Covid, enquanto estavam hospitalizados. Morreram por causa da falta de atendimento, por causa da falta de luz, né? É muito doido, assim, é um cenário apocalíptico totalmente, e aí a gente sai disso, né? 2023 e agora 2024 a gente volta esses mesmos temores, assim. Volta não, né? Porque nunca deixou de ter, na verdade.
é o que você comenta. Infelizmente, muito do que se discute lá está muito distante de se alterar, mesmo nos próximos anos, assim, mas eu acho que a certeza que projetos como os de vocês, assim, fazem a gente ter aqui no norte, assim, distâncias tão longas, tão distantemente percorridas por outras pessoas, por outros projetos, para que o projeto chegue até a gente, para que a gente consiga exibir num cineclube, assim, sabe? São focos. E esses focos, eu acho que eles vão impulsionar essas transformações à frente, sabe? Mesmo que a gente até não saiba, ou não tenha essa certeza agora de quais são essas transformações, eu acho que não é nem falar de igualdade, assim, porque, infelizmente, eu acho que é sempre uma questão de buscar essa igualdade. Essa igualdade, ela é quase utópica. É quase utópico imaginar pessoas com essa sensibilidade, ou com essa consciência de que tem certas coisas que não cabem mais na realidade como ela é hoje em dia. E quanto mais a gente fizer da arte uma ferramenta para essas pessoas, assim, melhor. Por isso, enfim, A arte é a nossa maior chave. A arte ainda é a nossa maior arma. Eu concordo muito, Tata. Queria que você fizesse colocações finais, que você tenha alguma coisa a completar. A gente chegou nas partes finais, né? Eu sou péssima com fins, gente. Eu não gosto de finais. Não. Mas assim, eu acho que foi uma conversa incrível, que a gente tocou em pontos. Acho que de todas as lives que eu participei sobre o filme, esse foi o que a gente tocou, foi muito mais dentro assim de pontos importantes. Mas é exatamente isso. Eu adorei fazer esse diálogo e fazer essa leve intersecção com essa ponte sudeste-norte, que acho que é uma coisa que tem que ser mais investida. O sul, principalmente o sul, o sudeste, todo o Brasil tem que aprender a ouvir e amar o norte, sabe? O norte tem uma cultura vasta, o norte tem uma culinária incrível, potentíssima. Gente, quem não comeu a comida do norte tá perdendo. Uma regionalidade, sem falar ao modo de falar égua, mana, égua. Que lugar do Brasil que fala égua? Gente, então assim, conheçam o povo do norte, sabe? Inclusive indico aqui artistas, vou indicar 2 artistas incríveis do norte, de Manaus. Manauara Clandestina, podem seguir no Instagram, Manauara Clandestina. Inclusive, quem é de São Paulo, ela está com uma exposição no MASP agora, recentemente. Uma multiartista maravilhosa. E uma fotógrafa incrível, Rafaela Kennedy. Faz fotos incríveis, trabalha com a minha Dinda, Vicenta Perrota, que é uma outra travesti. Então sigam, curtam, conheçam artistas do Norte, porque o Norte tem muito a oferecer ainda. E sobre o contexto geral de Para Onde Voam as Feiticeiras, fico muito feliz pelo convite, por ter representado toda essa equipe maravilhosa que participou do filme. Fico feliz que vocês tenham gostado. Indiquem para os amigos, mandem para eles assistirem. Coloquem na festa de Ano Novo, coloquem na ceia do próximo Natal para passar o filme. Sim. E acho que é isso. Eu torço para que daqui chegue uma fase onde o filme se torne algo retrógrado, que as falas do filme não façam mais sentido, sabe? Pode parecer estranho, mas o maior desejo é que chegue uma fase da vida onde que todas as militâncias e lutas e pautas que a gente fala no filme, que o meu sonho é que elas se tornem obsoletas. Que um dia eu vá assistir o filme e eu não vá... Oiê, tudo bom? Que um dia eu vá assistir o filme e eu fale, meu Deus do céu, existia esse nível de transfobia, existia esse nível de racismo, de xenofobia, que o Brasil está muito longe de acabar ainda, porque é uma guerra de egos, é uma subjetividade querendo afogar a outra, é um oprimido tentando oprimir, e ninguém para o oprimido tentando oprimir o outro oprimido e esquecem de brigar contra o opressor de verdade. Gente, nós somos peixe pequeno
não somos minorias, somos minorizados, porque na prática nós somos a maior parte da população. Pessoas pretas não são minoria, não somos minorias na sociedade. Pessoas LGBTs não são minoria, nós estamos em todos os cantos. Então assim, gente, vamos prestar atenção, o inimigo não tá aqui entre nós, brigando entre nós, a gente não vai levar a nada, não vai chegar em lugar nenhum. Eu sendo trans, vou perder tempo brigando com o rapaz que é gay, para quem sofre mais, o branco brigando com o preto e o preto brigando com o branco, gastando muito tempo. Mas assim, vamos prestar atenção que o sistema tá engolindo a gente dia após dia, sabe? E aos poucos a gente vai indo. O filme lá atrás não tinha... Erika Hilton participa do filme, ela não tinha nem entrado ainda pra política. Hoje olha onde nós temos Erika Hilton, sabe? Gigante. Amém. Amém, Erika Hilton. Então é isso, gente. Fiquem vivos, que já é um trabalho bem grande nesse nosso país. Eu digo todos os dias que só de estar viva mais um dia já foi um processo bem grande. Fiquem vivos, ajudem os seus do lado a continuarem vivos. Sejam seus amigos ou sejam até seus inimigos. Não deixe que matem seus inimigos, sabe? Porque até mesmo seus inimigos ainda são pessoas com recortes, histórias e vidas. Não deixem se apagar, não deixem apagar os outros. Vamos se elevar, vamos brilhar. Eu sempre digo que todos nós temos potência como uma árvore. Mas eu não quero ser uma árvore sozinha no meio de um descampado. Eu quero ser uma árvore no meio de uma floresta de imensas árvores que cobrimos o chão e refrescamos, renovamos o ar do mundo. Então vamos nos unir para aumentar essa nossa grande floresta, sermos árvores grandiosas nesse mundo. E assim, para finalizar, feliz ano novo para todo mundo que vai passar, tá chegando já, agora final ano novo, né, gente? Bebam com cuidado, hein? Recomendação da tia, hein? Devagar com os incentivos, com as coisas ilegais. Não morram e não sejam presos. Feliz ano novo para todo mundo, que 2025 seja abençoado. É o ano de Ansano, de Xangô. Muito axé para todo mundo. Laroye, Exu, que abra os caminhos de todo mundo. E é isso, gente. Viu? Falei que falo demais. Velho, acho que algumas dessas suas falas, assim, são algumas das maiores, tá? Sério. É muito gostoso ver e encontrar e ter essa troca, assim, de verdade. Pra gente é sem precedente. Muito, muito obrigado mesmo. Eu acho que tem muita coisa que a gente ouviu aqui, né, que a gente vai voltar a pontuar de novo. E eu quero reforçar, inclusive, a sério, assim, acho que é muito interessante que a gente reforce essa ponte sul-sudeste, norte-nordeste. Acho que quanto mais a gente estiver aberto às possibilidades, a gente quer muito ouvir também, a gente quer muito aprender aqui no norte. E a gente quer muito também deixar com que essas diferenças, que são diferentes sim, mas que em muitos níveis se completam, elas sejam a base que a gente quer fazer aqui no nosso estado, que a gente quer construir, que a gente quer, das pessoas que a gente quer alcançar, dos coletivos que a gente quer trazer para perto, e dos coletivos dos quais a gente quer levar o nosso mais para perto também. Acho que, de novo, você é uma pessoa incrível, você tem uma energia maravilhosa, adorei trocar essa ideia contigo. Feliz ano novo também, espero que você aproveite. Você seja um final fantástico. Beijão pros convidados, beijão, convidados. E é isso. Eu vou pedir também para que você mande informações ademais das indicações que você fez, que seria muito legal se punha publicá-las na página e pessoas alcançarem, chegarem, falar sobre projetos que a gente possa ter em mente, coisas que a gente pode estar conversando posteriormente, porque, sem dúvida, eu acho que, como disse antes, isso aqui, mesmo essa live, é só um primeiro passo para muita coisa. E conto muito que todas essas falas fortíssimas, todo esse diálogo, todas as coisas que você tem para comunicar também nos ajudem a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado de novo. Obrigado eu pelo convite, eu adorei, a gente ama vocês. E a gente pode marcar uma outra também, com mais pessoas, talvez. Eu gosto da ideia, gosto muito da ideia. A gente não precisa ser também só a galera do Para Onde Vão as Feiticeiras. Eu posso estar aqui
do Para Onde e a gente achar outras pessoas pra gente ter essa troca, pessoas de outros estados, pra gente fazer essas conexões e trocar isso e chegar a entendimentos mútuos e aumentar os nossos, expandir os conhecimentos. Pensar no mini festival online, assim, e aí chamar um debatedor de cada região do Brasil para falar um pouco sobre. Eu acho que esses atravessamentos são os melhores. Olha aí, ó. É maravilhoso. Gostei, aguçou a mente da produtora aqui, ó. Eu gostei disso. Ok, joguei a liga também, vamos ver. Vamos ver, a gente conversa isso no privado. Tá bem. 2025 é nosso ano, viu? Muito obrigado de novo por tudo. Axé. Gente, beijinho, boa noite pra vocês. Um grande beijo. É só eu sair aqui, né? Sim. Acho que sim, pera. Até mais. Até, gente. Tchau.